No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as 5 empresas que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses e quais as perspectivas futuras de pagamento de dividendos dessas empresas. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal. Bom, primeiro, existe um problema que eu vejo muitos investidores cometerem este erro. Qual que é o erro? O cara vai lá numa ferramenta boa como o Status Invest ou qualquer outra e seleciona as ações que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses e o camarada vai lá e compra essas ações. Qual que é o problema de fazer isso? Muitas vezes o dividendo que a empresa pagou nos últimos 12 meses não é o dividendo que ela vai pagar nos próximos 12 meses. Às vezes a empresa vendeu uma unidade de negócios, vendeu um imóvel relevante e esse resultado não é recorrente, mas ela paga dividendo mesmo assim, só que você não vai ter perspectiva de receber mais vezes esse dividendo. Outras vezes a empresa é uma empresa de um setor cíclico, né? E aquela commodity que a empresa vende está num patamar elevado, porém de lá para cá ou no futuro os preços dessa commodity caem e ela não vai ter o mesmo resultado e consequentemente não vai ter o mesmo dividendo. Bom, a gente fez aqui um estudo para fazer esse vídeo, que eu selecionei as empresas que valem mais de R$1 bilhão e selecionei aquelas 5 empresas que mais pagam dividendos e eu vou fazer um pouquinho de análise aqui referente ao dividendo futuro. Bom, qual foi a empresa que mais pagou o dividendo nos últimos 12 meses? Fui lá no Status Invest, ranqueei, né, as empresas com mais de R$1 bilhão e depois ranqueei por yield. Qual foi a maior empresa que pagou mais dividendo no Brasil nos últimos 12 meses? Petrobras, pagou 50% nos últimos 12 meses. E o Status Invest tem uma ferramenta lá para quem é assinante que chama Forecast, que pega as análises de vários analistas e vê quanto que eles estão projetando de lucro e também de dividendos. E eu fui lá ver quanto que os analistas estão projetando de dividendo da Petrobras. Eles estão trabalhando com 15% para 2024, o ano que vem, e 14,6% para o ano de 2025, ou seja, daqui 2 anos. Bom, é um dividendo muito bom, um dividendo excelente, porém não é um dividendo tão alto quanto dos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, a Petrobras se beneficiou muito do preço do petróleo, que, como vocês podem lembrar, ano passado chegou a bater $120 no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? Fez várias commodities do mundo subir, inclusive o preço do petróleo, e isso beneficiou a Petrobras. Bom, de lá para cá, o que aconteceu? O preço do petróleo caiu, o preço da gasolina também caiu, e, como consequência, o resultado da Petrobras tende a ser menor e a distribuição de dividendos tende a ser menor também. Então, olha aqui é o primeiro caso que vocês podem ver de uma análise que quem compra achando que vai ganhar 50% ao ano, provavelmente vai se frustrar, né? A Petrobras tende a ser uma boa pagadora de dividendos, mas bem menos do que o que ocorreu nos últimos 12 meses. Bom, qual que é a segunda empresa? A segunda empresa, nesse meu levantamento, é a CSN, que pagou nos últimos 12 meses 22,5%. A CSN, né, como o próprio nome diz, Companhia Siderúrgica Nacional. É uma empresa de siderurgia. Tem outros negócios lá dentro, mas o principal negócio é a siderurgia. Bom, quanto que os analistas estão projetando para os próximos 12 meses? 3,9% para 2024 e 3,3% para 2025. Aí a gente já vê um patamar muito menor do que aconteceu nos últimos 12 meses, né? Que ela pagou 22,5%. A CSN é uma empresa cíclica, o ano de 2021 foi muito bom para as empresas de siderurgia e ela pôde pagar um dividendo grande no ano subsequente. Provavelmente não é o que vai acontecer nos próximos anos. Então, aqui está um caso claro de uma análise ruim, de quem olha dividendo passado, achar que vai ganhar dividendo futuro igual, provavelmente vai se frustrar, né? A CSN é uma empresa saudável, não tem nada de errado com isso, porém, provavelmente ela não vai repetir os dividendos nos próximos 12 meses. Então, esse é um erro que os investidores cometem, né? Eles olham os dividendos dos últimos 12 meses e acham que vai durar para sempre, provavelmente não vai ser o caso da CSN. Qual que é a próxima empresa, terceira empresa aqui, a Marfrig. Nos últimos 12 meses, né, a Marfrig
pagou 22,1% de dividendos. Para os próximos meses, olha só, para o ano que vem, os analistas já estão projetando 1,1% e para 2025 nada de dividendos, né? A Marfrig está fazendo uma capitalização grande lá na BR Foods, hoje ela é a maior acionista da BR Foods, está fazendo um investimento grande lá e acho que até por conta disso não vai ter a mesma distribuição que teve no passado. Então aqui está um caso claro de quem analisa os últimos 12 meses e acha que vai se repetir, provavelmente vai se frustrar. Qual que é a quarta empresa? CSN Mineração. Nos últimos 12 meses pagou 21,6%. Daí eu fui lá no Estados Invest, peguei o plano forecast e fui ver o quanto que os analistas estão vendo para o ano de 2024 e de 2025. Bom, para 2024, 5,8%. E para 2025, 5,1%. É um bom dividendo, não é um dividendo para ser menosprezado. Porém, até relembrando um pouco o caso da CSN e em menor grau o caso da Petrobras, que eu falei anteriormente, é uma distribuição menor do que o que passou nos últimos 12 meses, que foi 21,6%. Né? Mais um caso de que quem analisa somente dividendos provavelmente vai se frustrar. E por último, aqui a Grendene, né? Na quinta posição, pagou 19,8% de dividendo nos últimos 12 meses. No forecast, os analistas eles não fizeram projeção de dividendos, mas eu fiz aqui um ajuste. Lá eles têm a projeção de lucro por ação e historicamente a Grendene paga entre 50% a 60% do lucro, né, o que a gente chama de payout na forma de dividendos. Então se ela lucra 100, ela paga uns 50 a 60 em dividendos. Bom, se eu fizer esse exercício, quanto que daria o dividendo da Grendene para 2024? Daria 4,5 com 50% de payout a 5,4 se for 60% de payout, um dividendo ali em torno de 5%, que é um dividendo bom, um dividendo que não deve ser desrespeitado, porém, novamente, bem abaixo do que aconteceu nos últimos 12 meses. Então, qual que é a conclusão aqui, pessoal? Provavelmente, os dividendos que ocorreram nos últimos 12 meses das empresas que pagam muitos dividendos, provavelmente, na maior parte dos casos, não irão se repetir. Os dividendos que ocorreram, na maior parte desses casos aqui no passado, ocorreram por conta de eventos não recorrentes, ocorreram por conta de uma circunstância do mercado de commodities que precificou o preço das matérias-primas de maneira muito alta e intensa e gerou caixa muito forte para essas empresas, só que o preço das commodities caiu e a geração de caixa das empresas tende a cair e, como consequência, tende a cair também os dividendos. Se a empresa gera menos caixa, ela tem menos lucro para ser distribuído e os dividendos caem como consequência. Então, eu acho que essa é a maior lição que vocês podem tirar desse vídeo. Nunca, nunca, nunca compre uma ação somente analisando os dividendos dos últimos 12 meses. Porque, por exemplo, se você comprou ações da Petrobras vendo que ela pagou 50% de dividendo e acha que isso vai se repetir, provavelmente você vai se frustrar. E se você fez um planejamento da sua vida financeira baseada nessa distribuição de dividendo, provavelmente você vai se frustrar. Então, nunca tome uma decisão de investimento analisando somente os últimos 12 meses, tá bom? Esse é um favor que eu te peço. Faça esse favor a si mesmo. Nunca analise uma ação e considere apenas um indicador, né? E eu vejo muitos investidores analisando somente o dividendo dos últimos 12 meses e acreditam que isso aí é perpétuo, que vai durar para sempre. Na maior parte dos casos, não é assim. Estamos no meio aí, nos últimos dias da Semana do Assinante aqui da Suno. A Semana do Assinante é uma semana em que você tem condições ultra especiais para renovar o seu vínculo conosco, você que é nosso assinante Suno, né? Se você é nosso assinante, provavelmente você deve estar investindo seguindo as nossas orientações. As nossas orientações ao longo do tempo criaram muito valor, todas as nossas carteiras superam os benchmarks de mercado e eu acredito que temos um time aqui treinado, motivado, competitivo para continuar entregando boas análises e, consequentemente, bons resultados para vocês. E na Semana do Assinante, você pode renovar seu vínculo
de maneira com preços super atrativos. Eu vou botar aqui o link na descrição e a gente se vê daqui a pouquinho.